Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto, porque eu tenho convicção no meu espírito que Deus vai falar muito contigo. Marcos 6,30, o texto diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Algumas versões falam lugar deserto. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Volta de novo lá, por favor. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, glorificado e exaltado seja somente o teu santo nome nesta noite. Teu povo veio à tua casa para escutar um pouco daquilo que o Senhor tem para revelar. E sabemos que as tuas palavras, Senhor, até o dia de hoje, elas continuam tendo vida. E são através das tuas escrituras, Pai, que a nossa vida de dia em dia tem sido modificada. E esta noite eu te peço, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que não seja um homem simples aqui neste altar, falando daquilo que ele entende ou conhece, mas que o teu Espírito possa fluir através dos meus lábios. Derrama a tua glória sobre cada um de nós nesta noite, e que a nossa mente seja levada cativa ao teu altar, e que somente o teu Espírito possa se fazer presente neste lugar. Nós assim te adoramos, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Glória a Deus. Eu, quando li esse texto, Deus me fez lembrar algumas coisas. Talvez se eu tivesse feito um cartaz bem grande e colocado na porta da igreja: venha participar de uma campanha aonde você será levado ao deserto. Acredito eu, no meu espírito, que poucas pessoas iriam responder a esta campanha.
Mas talvez se eu fizesse uma outra campanha, dizendo, venha participar 7 dias que você verá a prosperidade sobre a tua vida, acredito eu que a igreja teria 2 cultos. E isso me fez refletir e entender que todos nós, na verdade, procuramos sempre a bênção de Deus, amém? Amém ou não? Vamos ser verdadeiros, amém? Caminhamos com Deus porque acreditamos que Ele vai nos abençoar. Mas esse texto nos revela que foi o próprio Jesus que levou aqueles discípulos e aquela multidão para o deserto. E quando eu meditava cuidadosamente sobre esse texto, quando começava a estudar ele mais a fundo, eu pude perceber que os discípulos haviam chegado de uma maratona, começaram a conversar com Jesus, dizendo o que eles haviam feito, o que eles haviam falado, e de repente Jesus chama eles para irem a sós com Jesus para um deserto descansar. O texto continua nos revelando que a multidão, reconhecendo-os, foram correndo pela margem do mar e chegaram até o destino antes de Jesus e os seus discípulos. E eu quero contigo nesta noite colocar a tua mente para pensar. Os discípulos saíram com Jesus sentados em um barco, mas a multidão correu rapidamente e ficou no deserto esperando Jesus chegar. Uma coisa é você caminhar no deserto, sendo levado pelo inimigo da tua alma e sendo levado pelas tuas emoções. A outra coisa é você ser conduzido por Jesus a um deserto, para que Ele possa te treinar e te capacitar, para que a obra dele venha se aperfeiçoar em você. E quando os discípulos chegam com Jesus àquele lugar, é importante nós entendermos que Jesus começou a pregar, Jesus começou a falar, e você não vê em momento algum alguém murmurando, ou alguém reclamando que estava com fome. Até que um dos discípulos, chega para Jesus e diz, despede a multidão, para que eles possam caminhar e comprar alguma coisa para comer. Quando você lê esse texto no livro de João, você vai perceber que Jesus, Ele testa os discípulos, diz a Bíblia. E Jesus rapidamente diz, dê vocês a Ele o que comer. E de repente os discípulos começam a pensar o seguinte, se nós tivermos 200 denários, nós sairemos daqui e iremos comprar. Mas eu queria que você tentasse imaginar, o texto diz que só de homens tinham 5.000 pessoas, só de homens, fora crianças e mulheres. Se eles tivessem recursos suficientes naquele momento, eles não encontrariam lugar adequado para comprar comida para toda aquela gente. Eles iam sair pelas aldeias, iam comprar tudo que tinha em cada lugar, e mesmo assim não iam conseguir saciar a fome do povo. E Jesus, naquele momento, Ele começa a ter um diálogo ali com os seus discípulos, Ele começa a dizer que os discípulos precisavam alimentar aquela multidão. E cada dia mais eu me surpreendo com Jesus. Mesmo conhecendo tudo aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele vai fazer. Cada vez que nós lemos as Escrituras, nós somos surpreendidos por Ele, porque Ele vai trazendo revelação em cima de revelação. E Jesus naquele momento ali com os discípulos, com aquela multidão, a tarde está caindo, as pessoas ali sendo alimentadas, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqueles homens ali, aquela multidão, não estavam sendo alimentados no seu físico, mas o seu espírito estava sendo alimentado de uma forma tremenda. E eles estavam sendo alimentados de uma forma tão profunda,
que você não vê em momento algum as pessoas levantando e indo embora. Todas elas sentadas, esperando Jesus continuar falando. E quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a manifestar a sua graça, o seu poder, quando você lê as Escrituras, você vê que as pessoas aonde Jesus chegava, Jesus chamava uma multidão de pessoas. A Bíblia diz que Jesus certa vez passou por uma aldeia chamada Betânia. Ele foi curar um homem que estava morto há 4 dias. Quando ele chega, há um alvoroço muito grande, as irmãs vêm falar com Jesus. Jesus dá uma ordem, aquele homem sai daquela sepultura e aquele homem começa a ressuscitar. Jesus entra na cidade de Naim e de repente está ali uma comitiva, as pessoas indo enterrar um jovem. Toda aquela cidade chorando. Jesus, a Bíblia diz que ele para, ele toca no caixão, ele dá uma ordem para o jovem levanta, é ressuscitado. Jesus, ele sai um belo dia, ele vai de encontro a uma menina que estava doente. Seu pai chama ele para ir curar sua filha. Jesus está indo ao encontro daquela menina. De repente um outro problema aparece no meio do caminho, toca na orla dele e aquele problema também é sarado. Em outras palavras, aonde Jesus passava, as coisas iam acontecendo. Certo dia ele está na sua casa, diz a Bíblia, em Cafarnaum. A multidão se aglomera na porta da sua casa, não tinha mais lugar para a gente chegar. E de repente, quando ele percebe, começam a abrir o telhado e colocam um paralítico diante dele. Aonde Jesus estava, a multidão queria estar. Aonde Jesus se apresentava, as pessoas se reuniam para ouvir a sua voz. E ali naquele momento, Jesus vai para o deserto. As pessoas acompanham Jesus e elas vão para o deserto sabendo que era o deserto, mas elas não se preocupavam que era o deserto, porque elas sabiam que Jesus estava com elas no deserto. E o que eu quero trazer para a tua vida nesta noite é: eu não sei o deserto que você está vivendo, nem tampouco sei o deserto, o tempo que você está passando por esse deserto, mas uma coisa eu tenho certeza: se você chamar Jesus para caminhar no deserto contigo, não vai te faltar alimento. Glorifica a Deus. Olha que coisa interessante. Eles estavam com Jesus no deserto, mas mesmo assim eles estavam com um problema. Não tinha comida. Jesus estava manifestando a sua glória, o seu poder sobre eles, mas chega um momento em que se apresenta um problema diante daquela multidão. E de repente, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês vão resolver. E os discípulos começam a acreditar que eles precisavam sair daquele ambiente e ir num outro ambiente para comprar aquilo que eles estavam necessitando. E é disso que eu quero falar. Às vezes você está andando com Deus, você está cumprindo o protocolo de caminhar com Cristo, está fazendo a obra de Deus, você continua sendo fiel ao Senhor, e de repente você está vivendo um deserto, em que está te faltando muita coisa. Eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, aquilo que você necessita não está lá fora, aquilo que você necessita está aqui dentro. Aquilo que aquela multidão necessitava, não estava lá nas mercearias da época, não estavam nos estabelecimentos lá fora. Os próprios discípulos acreditavam que comprando aquilo que estava lá fora, poderiam saciar a fome que estava dentro. Mas Jesus começa a mostrar para eles que a verdadeira necessidade de cada um de nós está dentro do próprio corpo. O que eu quero nesta noite que você entenda é que, independente do que você possa estar vivendo ou que você possa estar passando, a tua resposta, aquilo que você deseja, aquilo que você necessita, está dentro do Senhor. Eu fiquei pensando hoje à tarde, todo atleta, todo esportista, quando ele vai participar de algum evento, alguma maratona, algum esporte, alguma luta, seja o que for,
ele se prepara dias, meses, às vezes anos, para poder alcançar o seu objetivo. Ele se esforça, se determina, ele faz dieta, ele deixa de comer isso, ele deixa de comer aquilo, ele faz uma série de controla a alimentação, ele faz uma série de coisas para poder alcançar o seu objetivo final. Mas o Espírito de Deus começou a me mostrar que quando esses esportistas, eles fazem um esforço para tentar se controlar e alcançar a sua meta, o seu objetivo, o seu foco, eles acabam se doutrinando, se preparando para ir de encontro àquilo que eles tanto desejam. E o Espírito de Deus me fez lembrar rapidamente que quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta e você se prepara, quando você passa por um processo, tanto o teu objetivo quanto o teu processo, um depende do outro. Porque o teu processo vai te fazer chegar ao teu destino final. E o teu destino final é aquilo que te move através do teu processo para você alcançar aquilo que você deseja. Então aquela multidão, eles tinham um objetivo. O objetivo deles era estar com Jesus, independente do lugar em onde eles poderiam estar. Só que naquele momento, eles estavam no meio de um deserto. Mas você leu comigo que naquele deserto tinha uma relva verde. E você repara uma coisa, até no meio do deserto, Jesus se preocupa em separar um ambiente apropriado para que você possa estar ali conforme a vontade dele. Quando aqueles homens, eles percebem que não tinha alimento, eles chegam até Jesus e falam: Jesus, não tem alimento para esse povo todo. Jesus olha para ele e pergunta: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que Jesus, ele pega, ele olha para o alto, ele abençoa, ele parte, ele dá aos discípulos, para que os discípulos pudessem dar para a multidão. E sabe o que eu entendo com isso? Que quando Jesus ele leva os seus discípulos para o deserto, ele leva para abençoar, ele leva para partir, para quebrar algumas coisas que precisam ser quebradas, para que depois de tudo preparado, essas pessoas que foram levadas ao deserto, foram partidas por ele, possam alimentar outros que necessitam ser alimentados. Você está aí? Então dá um glória aí. Todas as pessoas que passam por um processo, todas as pessoas que passam por uma dor, todas as pessoas que passam por um deserto e são aprovadas por Deus, todas essas pessoas começam a se capacitar para que outras pessoas, quando venham chegar até elas, elas possam trazer o remédio, a resposta de tudo aquilo que elas já viveram. Quando você começa a ler as Escrituras, você vai perceber que quando Deus ele tira o povo do Egito, ele faz o povo passar por um deserto, ele na verdade ele estava tratando as emoções do povo, porque ninguém pode chegar a um destino se não tiver as suas emoções tratadas. Ninguém pode chegar a um destino se não conseguir entender o processo pelo qual ele precisa passar. E Jesus naquele momento, junto com os discípulos, ele parte o pão, ele dá para os discípulos, para que os discípulos pudessem distribuir entre a multidão. A Bíblia diz que todos eles se alimentaram. Mas existe uma coisa também importante. A Bíblia diz que ele mandou que os discípulos separassem pessoas de 50 em 50 e de 100 em 100. E quando você para refletir, você imagina uma multidão de 5.000 pessoas, somente homens, fora as mulheres e as crianças.
Imagine aquelas pessoas com fome, a fome batendo e de repente começa a vir o alimento ali. Eu fico tentando imaginar, me dá, as pessoas querendo pegar. Mas Jesus, antes de distribuir, ele diz: olha, separa de 50 em 50 e de 100 em 100. No reino de Deus precisa existir ordem e decência. Deus nunca faz as coisas sem ordem e sem decência. Deus nunca vai manifestar a sua graça e o seu poder no meio de confusão. Deus precisa que as pessoas entendam e respeitem o processo da paciência. Paciência é aquilo que vai te levar a alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu dei um título a essa mensagem dizendo: há esperança. Aquelas pessoas estavam ali num deserto, mas elas estavam esperançosas, acreditando que tudo aquilo que Jesus iria fazer iria trazer refrigério, iria matar o desejo do seu coração e do seu físico. E quando Jesus faz esse milagre, a Bíblia diz que as pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestos. Porque todas as vezes que Jesus te levar para um deserto, que Ele tratar contigo, depois que Ele te alimentar, Ele vai fazer sobrar na tua vida, para que você possa compartilhar com outros que estão vivendo o que você está vivendo. Falar de Jesus é o que me motiva. Eu já vivi alguns desertos na minha vida. E quando a gente vive um deserto financeiro, nós acreditamos que esse deserto é um deserto horroroso. E realmente é. Mas existem outros desertos muito piores do que o financeiro. Porque o financeiro hoje você não tem, mas amanhã você tem. Mas existem desertos que às vezes Jesus nos leva para caminhar, que são desertos que em alguns momentos, nós que somos firmes em Deus, acreditamos que é o final de tudo. Existem desertos que são desertos que você acredita que tudo o que você viveu até então acabou naquele dia. Eu lembro quando eu e minha esposa recebemos a notícia de que o nosso filho havia sido acometido com um cisto aracnoide no cérebro. O nosso chão abriu. A gente não conseguia ver outra coisa a não ser a tristeza, a perda. Andávamos com Jesus, fiéis ao Senhor, mas chegamos um momento da nossa trajetória em que nós realmente não sabíamos o que fazer. Eu lembro que o meu filho, ele foi operar. Numa segunda-feira ele foi internado. E eu lembro que num domingo eu estava em cima de uma plataforma como essa, lá no auditório, pregando a palavra de Deus, falando de Jesus. E no dia seguinte, ia estar internando meu filho, levando ele até um CTI, abraçado em mim e entregando, sem saber se ele voltava. São desses desertos que eu quero falar nesta noite. São de desertos que você tem a certeza e a convicção que somente o Senhor pode te livrar desse deserto. Porque quando vem a crise financeira, se você trabalhar mais do que você trabalhava, eu garanto para você que você vai sair dela. Mas quando chega esse deserto na tua vida, é você e o Senhor. Mas é nesse deserto que nós passamos, que Ele mexe em algumas estruturas que até então não haviam sido mexidas.
são através desses desertos que você não tem a opção de perguntar se pode ou se não pode, se você deixa ou se você não deixa, mas só cabe a você dizer: trabalha. E depois de tudo que nós passamos, para a honra e glória do nosso Senhor, o nosso filho está aí com 10 anos de idade. Um menino inteligente, saudável, um menino lindo, abençoado, um menino que está sempre nos trazendo alegria. E Jesus usou esse menino para trabalhar nas nossas emoções, para ajustar algumas coisas que estavam desajustadas entre nós. Uma coisa é você andar no deserto sem Jesus, e a outra coisa é você andar no deserto com Jesus. Por mais que te falte alimento, por mais que te falte alguma coisa, tenha a convicção que Ele está contigo. E se Ele está contigo, nada nem ninguém vai te destruir. É só uma questão de tempo para Ele te tirar desse deserto. Mas antes de te tirar desse deserto, Ele precisa trabalhar em você. Ele precisa mexer na tua fé. Ele precisa mexer em algumas áreas que até então você acreditava que estavam boas, mas que na verdade ainda não foram tocadas por Ele. Uma vida com Jesus é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia. Uma vida com Jesus é dizer: eis-me aqui, Senhor, faz em mim aquilo que cabe a Ti fazer. Uma vida com Jesus é você não querer mais viver o que você gostaria de viver, mas viver a vida que Ele te chamou para viver. É completamente diferente. Uma vida com Jesus é quando você quer ir para a esquerda, mas Ele te leva para a direita, e você simplesmente obedece, porque você tem convicção que o destino para onde Ele está te levando é muito melhor do que o destino que você escolheu para você. A Bíblia nos conta uma história que está em Lucas capítulo 24, começa no versículo 13. A Bíblia diz que Jesus havia sido morto, crucificado, havia ressuscitado ao terceiro dia. A Bíblia diz que 2 discípulos estavam caminhando, caminha Emaús, e de repente vem uma terceira pessoa, chega do lado deles, começa a conversar, começa a perguntar para eles por que eles estavam tristes. Eles começam a dizer: mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E eles começam a dizer que Jesus havia sido morto. E de repente, Jesus começa a se revelar para eles, dizendo que, falando dos profetas Moisés, dos outros profetas do Antigo Testamento, tudo apontando para Jesus. Tem um momento em que eles chegam até o destino deles, esses 2 discípulos. Jesus finge que vai embora, eles convidam Jesus para entrar. Jesus, quando entra, a Bíblia diz que quando eles se assentaram à mesa, quando Jesus partiu o pão, abençoou e partiu o pão, eles perceberam que era Jesus. O texto diz que Jesus desaparece e eles começam a conversar entre eles, começam a dizer: você percebeu que quando Ele falava o nosso coração ardia? E essa palavra arder ficou gravada na minha mente, porque quando nós conhecemos Jesus na sua verdadeira essência, o nosso coração queima, ele arde por Ele. Tudo que você faz, você não faz por fazer, você faz para poder agradar a Ele. O teu coração queima, ele dói. Quando as pessoas às vezes me perguntam: mas pastor, por que você faz isso, por que você faz aquilo? Porque tudo que eu faço com muito zelo para Ele e por Ele. Porque o meu coração queima por Ele. Falar dEle é viver a verdadeira vida que eu sempre sonhei. E quando esses discípulos percebem que é Jesus, a Bíblia diz que eles voltam correndo para Jerusalém, se encontram com os 11 discípulos. Aí quando eles vão conversar, aí os discípulos começam a dizer que Ele havia ressuscitado, e todo mundo fica aquele alvoroço.
Porque tudo que Jesus promete, Jesus cumpre. Ele havia dito para os discípulos que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele não poderia deixar de fazer aquilo que ele prometeu. O que eu quero dizer para você nessa noite é: Jesus prometeu nas suas escrituras que quando você tivesse um encontro verdadeiro com Ele, Ele iria se manifestar a você. Está escrito em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que me ama é aquele que guarda e obedece os meus mandamentos. Esse sim é aquele que me ama, e ele será amado pelo meu Pai, e eu, Jesus, me manifestarei a ele. Então quando você conhece as Escrituras, quando você cumpre os mandamentos, os princípios, Jesus se manifesta a você, Ele te envolve com laços de amor. E aí quando você chega em um lugar, mesmo que aparentemente seja um deserto, tenha convicção no teu coração, não vai te faltar nem pão nem peixe. Não vai faltar aquilo que você acredita que vai faltar. Jesus vai pegar: pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, estou há 2 dias, daqui a pouco as coisas vão acabar lá em casa. Tenha convicção de uma coisa no teu coração: antes de acabar, Jesus vai tocar no coração de alguém, e esse alguém vai na tua casa levar aquilo que você deseja. A única coisa que você precisa é acreditar que Ele está com você, fora do deserto e também no deserto. A única coisa que você precisa acreditar é que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Tudo que Ele prometeu, quando você começa a ler esse livro, você vai perceber que tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Ele disse que iria acontecer, está acontecendo. Tudo que Ele disse que vai acontecer, creia nisso. A Bíblia diz que Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas a Bíblia diz que Ele vai vir buscar uma igreja adornada, sem mancha, sem ruga e sem defeito. A Bíblia diz que muitos irão falar para Ele: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos. Ele falou: eu nunca te conheci. Conhecer Jesus, igreja, deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Não é ser eloquente nas palavras. Não é ser PhD em teologia. Conhecer Jesus é viver os princípios que Ele tem para cada um de nós e cumprir tudo aquilo que Ele deseja que nós venhamos cumprir. Existe algo que foi estipulado por Deus, e existe algo que cabe a mim e a você fazer. E o que cabe a nós não é nada demais, é só obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. De nada adianta você querer ser diferente. Jesus não quer que você seja diferente, Ele quer que você seja simples. Ele quer simplesmente que você mergulhe naquilo que Ele tem para você. E para fechar minha mensagem, eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Aleluia. Amém? Vamos lá. Preste bem atenção nesse texto. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que mais se vê nos dias de hoje são pessoas que estão esperando em Deus,
e ainda não conseguiram ver a sua vitória. Pessoas que têm esperança, mas o texto diz que a esperança adiada ela adoece. Pastor, e como entender o tempo de Deus? Como viver as promessas? Obedecendo independente daquilo que você possa acreditar que vai acontecer agora ou que tampouco não vai acontecer. A resposta não vem de você, vem dele. Mas a obediência cabe a você. E quando você obedece, o problema é que as pessoas adoecem porque elas ficam esperando algo que Deus nunca prometeu que iria fazer na vida delas. E aí por isso que elas adoecem. Porque não existe uma promessa que Deus tenha dado para alguém que Ele não tenha cumprido. Então as pessoas adoecem porque na verdade elas esperam aquilo que elas acreditam que Jesus vai dar para elas, mas nunca foi o propósito dele entregar aquilo. Eu quero que você coloque aí, por favor, Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero deixar uma palavra para você. Ao invés de você ficar angustiado, esperando, desejando, independente do que você possa estar vivendo, glorifique ao Senhor. Cante louvores, hinos. Mas pastor, como eu vou fazer isso passando no meio de um deserto? Exatamente. É no meio de um deserto que você prova a Ele o verdadeiro sentimento que você tem por Ele. Porque adorar a Deus quando tudo está bem, qualquer um faz. Mas adorar ao Senhor quando tudo vai mal, aí é que são os verdadeiros adoradores. O nosso Senhor, Ele só espera de nós, como eu disse, obediência, adoração. A Bíblia diz que Ele nos fez para louvor da sua glória. Ele, quando colocou o homem no jardim, a Bíblia diz que Ele descia todos os dias, na virada do dia, para ter com o homem. O desejo de Deus nunca foi outro, a não ser se relacionar conosco. O problema é que uma relação, entenda isso, igreja, uma relação, ela é uma mão dupla, ela vai e volta. Quando normalmente você senta, ou você se deita, ou se ajoelha para ter um momento com Deus, você normalmente coloca para Ele as tuas petições, mas você não consegue ouvir aquilo que Ele quer de você. E tudo que você pede, sem entender aquilo que Ele deseja, você vai ficar pedindo, sem entender o propósito que Ele tem para você. A Bíblia diz que Samuel, certa vez ele estava na casa do sacerdote Eli, e de repente Deus o chamou, Samuel. Ele vai correndo até Eli e fala assim, eis-me aqui. Ele fala, não te chamei, cara, vai deitar. E de repente o Senhor chama de novo, Samuel. Aí ele vai de novo para Eli, ô Eli, eis-me aqui, eu não te chamei, cara, vai deitar. E a terceira vez a mesma coisa, Samuel, ele entendeu que era Deus chamando e falou, quando te chamar a próxima vez, tu diz, eis-me aqui, Senhor.
Deus naquele momento já não falava mais com Eli. Deus falava com Samuel. Samuel foi criado dentro da casa de Eli. Samuel viu tudo aquilo que os seus filhos Hofni e Finéias faziam. Samuel participava de toda aquela confusão no meio da família. Mas Samuel era consagrado ao Senhor. Você está entendendo aí? Samuel vivia no meio da confusão, mas Samuel não participava dela. Samuel se consagrava. Samuel não estava preocupado em falar com Deus. Samuel naquele momento estava preocupado em ouvir a voz do Senhor. E quando Deus começa a falar com Samuel, a Bíblia diz que no final da vida de Samuel, nenhuma palavra que Samuel lançou caiu por terra sem se cumprir. Samuel talvez tenha sido o maior profeta de Israel. Samuel foi um homem que chegou diante de Davi, ungiu Davi como rei. E Davi, quando foi ungido rei, a Bíblia diz que logo depois, Davi começa a ser perseguido por Saul. Eu fico tentando imaginar a cabecinha de Davi. Quando eu tomava conta das ovelhinhas lá do meu pai, eu não tinha esses problemas. Agora vem um camarada que me unge rei, uma coisa que eu nunca quis, me ungiu rei, e depois que eu fui ungido, eu sou perseguido. Sabe por quê? Davi era um menino que cuidava de ovelha. E Deus tinha uma promessa para ele, que era sentar num trono e governar um povo. E somente aqueles que têm sabedoria suficiente da parte de Deus podem governar um povo. Mas para governar esse povo, precisa passar por um processo. Deus fez Saul perseguir Davi. Davi durante um bom tempo ficou fugitivo. Davi começou a morar de caverna em caverna. Davi fugia para um lado, Davi fugia para o outro. Davi não tinha nem lugar para descansar. Davi estava sendo treinado naquele momento por Deus, porque ia chegar um momento lá na frente em que Davi iria assumir a posição que o Senhor havia separado para ele. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, subirão como águias. Os que confiam no Senhor vão conseguir realizar tudo aquilo que Deus tem para eles. Não permita que as limitações humanas venham te separar do Senhor. Não permita que os problemas familiares, problemas com bebida, problemas com droga, problemas com homossexualismo, não permita que essas coisas venham paralisar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Se você está vivendo um deserto, creia que Deus está contigo nesse deserto, e a única coisa que você precisa é obedecer à voz dEle, acreditar que mesmo no meio do deserto, Ele vai trazer alimento, e não é lá fora que Ele vai buscar, o alimento está dentro de casa. Que Deus te abençoe nessa noite, e que o Espírito de Deus possa inundar o teu coração para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. E afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Aleluia. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei, na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu.
que a tua fidelidade não acabou. Eu, quando leio a Bíblia, eu viajo. Eu fico imaginando Jesus com aquele jeito dele de pregar, levando as pessoas para o deserto. As pessoas deviam estar chegando naquele lugar deserto, mas eu creio no meu espírito que elas não estavam preocupadas de ser um lugar deserto, porque elas sabiam que a própria segurança estava do lado delas. Jesus começa a ministrar sobre aquele povo. A Bíblia diz que no cair da tarde, então eles ficaram muito tempo ali, ouvindo Jesus. Eles estavam sendo ministrados por aquele que tem a vida. Jesus começa a ensinar para aquela multidão, para aquele povo. Eu fico imaginando os assuntos que Jesus tratava com eles ali. As pessoas de boca aberta. Fala mais, fala mais. Mal sabiam elas que elas estavam no meio de um deserto. Quando você tem convicção de que Jesus está do teu lado, o deserto passa a não ter importância para você. Aonde nós colocamos a nossa mente, a nossa força, é isso que vai prevalecer na nossa vida. O problema é que quando você está num deserto, você só pensa no deserto e não naquele que pode te tirar do deserto. Se agarra no Senhor, mergulha nele, seja apaixonado, seja intenso, seja efetivo, seja uma pessoa que quer experimentar coisas que talvez nunca tenha experimentado. Todos os dias eu acordo. Nós fizemos uma campanha de oração essa semana aqui às 6 horas da manhã. Poucas pessoas vieram para a campanha. Sabe por quê? Porque as pessoas querem desfrutar das bênçãos, mas não querem pagar o preço. Eu falo isso com amor para você. Eu, como teu pastor, preciso te ensinar as coisas que esse livro fala. Existem promessas aqui numerosas, mas essas promessas só vão acontecer na vida daqueles que pagam preço. E quando eu digo pagar preço, não é pagar penitência, é ser intenso. Pastor, eu não pude vir, mas eu orei todos os dias na minha casa. Amém. Você não precisa vir para cá para orar, mas você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de compromisso com Deus. Você não pode buscar ao Senhor só nos dias que você precisa dEle. Ele vai te atender também, porque a Bíblia diz que Ele é um Deus de amor. Mas quando você busca Ele nos momentos bons, e você também adora Ele nos momentos ruins, Ele entende que o teu coração não está naquilo que Ele pode te proporcionar, mas o teu coração está naquilo que Ele é. E isso faz toda a diferença. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero lançar uma palavra para o teu coração. Essa Bíblia, assim como a tua, ela diz que todo aquele que confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida diante dos homens, lá no grande dia, ele irá confessar diante do Pai. Por isso eu não sei quem te trouxe, se você já está há muito tempo na igreja, se você é a primeira vez, a quarta, a quinta, não importa o tempo em que você está aqui. A única coisa que importa é que você precisa entender que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Jesus quer fazer uma obra gigantesca na tua vida, mas você precisa rasgar o teu coração nessa noite e dizer: Senhor,
faz morada dentro de mim. Se é contigo que Deus está falando essa noite, eu quero te pedir no nome de Jesus. Levanta a tua mão que eu quero orar por você. Glória a Deus.